paz do Senhor, boa noite. Neste momento nós iremos iniciar uma live para a ministração da Palavra de Deus, né? Você que está conosco, ligado nessa live, eu gostaria de convidá-lo a entrar na presença de Deus e juntos podermos compartilhar a sua palavra. Você que está ligado com a gente, convide aí algumas pessoas, seus amigos, para meditar um pouco na palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos dias em que a palavra de Deus ela é fundamental para a vida espiritual das pessoas, para a alma, para o emocional. A palavra de Deus ela é extremamente eficaz, né? Como diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito e da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é profunda, ela vai aonde ninguém pode ir. Onde você não pode ir, a palavra de Deus ela chega. O Senhor Jesus ele disse que a palavra dele não voltaria vazia. Ela sempre atinge o seu propósito. Ela sempre faz com que as estruturas do homem sejam abaladas, as suas convicções, as suas certezas. E é interessante que o homem, a humanidade, um dia terá essa convicção. Um dia terá essa convicção de que todas as coisas poderão ser solucionadas através de uma vida de devoção, uma vida de comunhão com Deus. Eu gostaria de pedir aos meus colaboradores aqui agora e saber se o pessoal aí está compartilhando. Tá chegando. Então, vamos incentivar o povo, irmãos. Nós temos uma meta aqui hoje. Quem é que pode me ajudar em obter essa meta de pessoas para assistir essa live e ouvir a palavra de Deus, né? Nós sempre temos que trabalhar com metas, com objetivo e procurar atingi-los. Gostaria de agradecer amém, querido? Que alegria, né? Então vamos partindo desses primeiros momentos, acho que chegou a hora de começar a meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ficar aqui trocando de Bíblia, porque essa aqui tem uma letra maior e aquela tem uma letra menor, mas ela tem uma divisão interessante. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2. Portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro
e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Amém? Que palavra gloriosa! Essa palavra ela tem aproximadamente 2000 anos, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da verdade, cheio da esperança da vida eterna, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essas palavras. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas direcionadas a muitas igrejas, de acordo com a necessidade que aquela igreja necessitava. A igreja de Romanos era uma igreja que tinha um grande número de seguidores de Cristo, e era o centro político do Império Romano. E muitos cristãos viviam em Roma. Após a perseguição que aconteceu em Jerusalém, que o próprio Paulo teve que se ausentar de Jerusalém por causa da perseguição, ele escreve aos romanos. E essa passagem ela é muito interessante, porque ela fala sobre alguma falta de sensibilidade que os religiosos tinham naquela época. Uma insensibilidade em entender as razões e os motivos das pessoas que viviam na escuridão, que não conheciam a palavra de Deus, ou até mesmo que conheceram a Cristo, mas estavam entrando em uma nova vida. E essas pessoas que estavam aderindo ao Evangelho de Jesus Cristo, elas tinham muitas coisas que aprimorar. Eram diamantes brutos que precisavam ser lapidados, eram diamantes brutos que precisavam aparar algumas arestas. Mas isso não tirava a sua qualidade de diamante. Todo ser humano na Terra é um ser precioso, um ser que tem um grande valor. Eu gostaria de dizer para você que você é alguém de grande valor. Você é alguém de grande potencial. O Senhor Jesus, ele espera muito de você. Ele investiu muito em você. Ele entregou a sua própria vida por você. Ninguém entrega a sua própria vida por algo sem valor. Então você é de grande valor. E o apóstolo Paulo, sendo sensível a esse contexto de que havia alguns religiosos que tinham uma tradição religiosa, mas essa tradição religiosa ela havia perdido o seu espírito, a sua essência. A essência da palavra de Deus, ela não pode se resumir apenas a atender algumas regras, a viver sobre regras. Viver por viver algumas regras não faz sentido algum. Mas dependendo do contexto em que a pessoa vive, talvez ter alguma aparência de santidade, alguma aparência de religiosidade possa ser algo importante. Nós vivemos hoje num mundo em que a fé cristã ela tem se colocado à prova por causa dos testemunhos de algumas pessoas. Foram chamadas por Cristo para compreender, para aceitar, para amar. E essas pessoas não conseguem viver a essência de Deus, porque estão presas na religião, estão presas na religiosidade. Jesus não te chamou para ser um religioso. Jesus te chamou para amar. Amar os seus inimigos, amar os seus irmãos, os seus semelhantes. E essa insensibilidade tem feito que muitas pessoas vivam debaixo de jugo, onde as pessoas não têm direito de errar. Quando eu falo isso, me vem ao meu coração também que não somente no contexto religioso, mas também no contexto dentro da sua casa, dentro da sua família. Às vezes você se torna intolerante com as pessoas que vivem ao seu lado.
as pessoas que você ama, mas por causa de algo, alguma cultura, alguma ideologia que você deseja colocar em prática, e você coloca essa ideologia acima do amor, acima do seu sentimento que você tem por essa pessoa. E a vida, ela é efêmera, ela é como uma vela. Ela está acesa agora, mas de repente ela se apaga. A vida também é assim. E nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo com essas coisas. Porque essa insensibilidade de entender o seu semelhante, ela é grave. Ela faz com que casamentos que poderiam ser casamentos por toda a vida se acabarem por existir a intolerância. Eu fico pensando que quando Paulo ele percebeu que havia uma intenção de fazer com que as coisas que não tinham valor se tornassem valiosas. O que é mais importante? O que é mais importante? Aquilo que você entende por verdade ou a felicidade da sua família? Aquilo que você acha que é certo ou a paz no seu lar? E essas coisas, elas prejudicam os relacionamentos. Então, Paulo, ele demonstra que em algum momento nós esquecemos de que nós também erramos. O marido se esquece que erra, a esposa se esquece que erra, o filho esquece que erra muito com seu pai, com sua mãe, porque de repente ele começa a fazer com que uma mentira se torne verdade. Existe um ditado que diz assim, que de tanto você contar uma mentira, muitas vezes você acaba que acreditando que aquela mentira seja uma verdade. Então, é isso que acontece. Paulo ele disse aqui, olha só, por que no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam, né? Eu me lembrei agora de um ditado, né? Que o pai, quando alguns pais que vão educar os seus filhos, eles dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando o filho começa a demonstrar para o pai que naquele ponto ele pratica as mesmas coisas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso acontece o tempo todo. Nós condenamos as pessoas por algumas coisas, e naquelas coisas nós também praticamos aquilo, mas nós não queremos perder a oportunidade de condenar. Nós não queremos perder a oportunidade de julgar, porque parece que as pessoas, para se sentirem bem, elas precisam diminuir outras pessoas. E você não precisa diminuir ninguém para se sentir melhor. Você não precisa disso. Sabe por que as pessoas sentem essa necessidade? Porque elas não creram. Elas não creram quando Jesus disse que Ele ama o mundo. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é amado por Deus. Uma vez o Senhor colocou meu coração de que de tudo que Deus criou, o homem, ele é a coroa da criação. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, ele é a coroa da criação. Você é importante, você é alguém de valor, então você não precisa diminuir ninguém, você não precisa julgar ninguém para se sentir melhor. E o Evangelho, ele traz algumas verdades. E essa verdade, ela é eterna. Você não precisa condenar, você não precisa julgar ninguém. Até porque você pode incorrer nos mesmos erros, nas mesmas falhas,
E quando isso acontece, você perde a sua autoridade, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja na igreja, em qualquer lugar, em qualquer relação. Quando você é tentado a julgar, a condenar alguém, você pode incorrer nos mesmos erros, nos mesmos problemas que aquela pessoa está cometendo. E o Senhor ele continua falando que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Só existe um ser capaz de julgar com isenção. Só existe um ser capaz de julgar com autoridade. É o próprio Deus, né? O Senhor Jesus ele disse que ele também não julgava. Eu ninguém a julgo. O próprio Filho de Deus disse isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele não pecou em nada, em nenhuma circunstância ele pecou, porque somente o inocente, derramando o seu sangue como um cordeiro que expia o pecado, poderia expiar o pecado de toda a humanidade. Veja, somente Jesus tem autoridade para julgar e para condenar. Nós vivemos num tempo em que as amizades elas estão se acabando, porque todo mundo hoje quer dar sua opinião, né? Hoje em dia sempre tem alguém que quer tirar a casca, e isso não é bom. Isso não é bom. A Bíblia não recomenda que nós vivamos dessa forma. O Espírito Santo de Deus nos convida nesta noite para que nós sejamos tolerantes. Não perca sua paz por algo que você não gosta, que você não aprecia. Não endureça os seus relacionamentos por coisas que não são tão importantes assim. O que você precisa não é vencer uma guerra de ideias. O que você precisa é ser feliz. Esse é o objetivo do ser humano. É ser feliz. E a felicidade, eu posso garantir para você. Porque eu já fui alguém muito combativo. Alguém que combatia, que defendia suas próprias ideias. Alguém que queria que as coisas estivessem tudo certo, tudo do jeito que eu queria. Mas isso só me trouxe desgaste emocional, desgaste físico, porque quando você eleva o seu nível de estresse, você prejudica a sua saúde. Toda a sua saúde ela é prejudicada numa cadeia de doenças que advindas do estresse. Então, tudo isso gera dano. E para ser feliz, você precisa abrir mão. Abra mão desses seus valores, daquilo que você acha que é certo. E vive em paz. Vive em paz com a sua família, vive em paz com o seu esposo, com a sua esposa, vive em paz com o seu filho. Quantos pais perdem os seus filhos num momento de briga, de contendas, falam palavras pesadas e depois daquele dia nunca mais esses dois, o pai e o filho, se encontram novamente. Descobrem que um morreu em um lugar longe, distante, e não tiveram tempo para se abraçar, não tiveram tempo para se beijar. O que é melhor? Viver em disputas, perdendo a sua paz, ou ser feliz? Eu espero que você escolha a felicidade, porque foi para isso que Jesus veio. Todos os ensinamentos de Jesus ele tem uma contextualização para o homem, para que ele viva uma vida tranquila, uma vida de paz. Olha só, quando Jesus ele disse que deveríamos dar a outra face, ele estava querendo dizer que é melhor ter paz do que ganhar uma luta. Então, meu amado, em nome de Jesus, o Espírito Santo te convida nesta noite para que você abra mão desse espírito faccioso de achar que você sempre está com a razão, para trocar isso pela felicidade, trocar isso pela paz. É muito bom sentir a presença de Deus, é muito bom sentir a paz do Espírito Santo de Deus. É muito bom você acordar
de manhã, ter dormido a noite inteira com a sua cabeça livre de sentimentos ruins. Abra mão de tudo isso e seja feliz. Ame, abrace, ligue para alguém que você não fala mais, que você desistiu de ter um relacionamento com essa pessoa. Ligue para ela e diga que você a ama. Se você a ama, fale. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer eu te amo, porque é libertador. Dizer palavras eu te amo, eu te perdoo, eu te respeito, eu te valorizo. Você não sabe quanto que isso vai ser importante para essa pessoa que vai estar ouvindo, e vai ser muito bom para você, porque você vai dizer aquilo que você sente realmente. Amém? Eu gostaria de convidar você agora nesse momento para orar. Vamos orar. Pegue na mão do seu irmão. Se não tem ninguém, coloque as suas mãos no seu coração e vamos orar ao Senhor, agradecendo esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes minutos que nós passamos aqui e que nós podemos compartilhar da Tua Palavra, Senhor, palavras tão poderosas. Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Senhor, a Tua Palavra diz que nós não devemos desprezar a riqueza da Tua bondade, da Tua tolerância, da Tua longanimidade, da Tua bondade para com a humanidade que a cada dia, Senhor, se dirige para a desobediência, para viver contrário à Tua Palavra. Mas o Senhor não deseja condenar o ímpio, mas o Senhor deseja que o ímpio se arrependa. E o Senhor está dando oportunidade. Diante de tantas pessoas desse mundo, o Senhor é a pessoa que é mais atingida, blasfemada. Quantas pessoas blasfemam o Teu nome, mas o Senhor tem suportado, esperando um objetivo maior, esperando que em algum momento essa pessoa se arrependa e que ao se arrepender ela possa produzir fruto, como nós temos muitas pessoas que, Senhor, se arrependeram e se tornaram pessoas que fizeram muito no reino de Deus. Pai, abençoa esta pessoa, este homem, esta mulher, esta família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até Muito domingo. obrigado. Até domingo. Vamos encerrar a live agora. Amém.